Então, começamos do princípio de que nós já conseguimos descrever qualquer posição de uma partícula no espaço a partir de um sistema de coordenadas cartesiano. Que é o sistema de coordenadas, de resto, que nós já utilizámos no básico, no secundário e até se calhar em algumas cadeiras da universidade. E consistia esse sistema de coordenadas em definir uma determinada origem desse referencial e depois utilizar um conjunto de vetores direcionais, ou versores, vetores de comprimento 1, que definiam as direções pelas quais o sistema tinha liberdade de se movimentar, ou podia ter liberdade de se movimentar. E isto podia ser, por exemplo, apenas um versor, se o movimento se desse apenas numa direção, mas podia ser, por exemplo, dois versores que fossem ortogonais entre si e que definiam de forma unívoca uma direção no meu sistema de coordenadas. Por exemplo, o EX e o EY, que definiam depois um plano. Ou então, três versores para definir todo o espaço, em três dimensões. Tipicamente, eles eram EX, EY e EZ, e qualquer posição da minha partícula podia estar definida a partir de uma combinação linear destes versores, neste sistema de coordenadas. Então, por exemplo, se eu tivesse uma partícula aqui, tenho aqui a minha partícula, ou a minha massa, o meu corpo, e eu conseguia caracterizá-la a partir deste vetor R, sendo que R podia estar descrito a partir, lá está, da combinação linear destes versores. X é de X, mais Y é de Y, mais Z é de Z. Em que os X, Y, Z são os coeficientes que determinam o quanto naquela direção é que se andou, e o E de X, E de Y, E de Z determinam a direção propriamente dita. Também podia reescrever isto de uma forma só um pouco mais compacta e chamar isto simplesmente x, y e z, admitindo que o primeiro termo desta tupla é sempre o x, o segundo termo é sempre o e de y e o terceiro termo é sempre o e de z. E portanto isto nós já conhecemos do passado, não é? Agora a questão é que isto é ótimo para descrever movimentos retilíneos, seja, por exemplo, a andarem só numa direção de um único eixo, por exemplo, na horizontal em termos de x, por exemplo, ou em termos de y, ou então na vertical, em termos de EDZ neste caso, um, e também, aliás, obliquamente, não é? Podia ser o caso. Agora, eu posso sempre descrever estas retas a partir de parametrizações. Aqui a questão é que, quando uma determinada partícula ou um determinado corpo assume movimentos que não são retilíneos, mas movimentos circulares, por exemplo, então a descrição do movimento a partir deste sistema de coordenadas torna-se um pouco mais complicado e os cálculos tornam-se mais morosos, mais chatos. É possível na mesma fazer a descrição, só que simplesmente é inconveniente, ok? Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos determinar a partir destas coordenadas um novo sistema de coordenadas que já tenha embutido, ou para o qual seja natural, a utilização de movimentos circulares. Bom, este é um sistema de coordenadas, que eu vou chamar um sistema de coordenadas polares, em que eu posso fazer uma transformação de coordenadas, em que o meu XY passa a ser resultado de uma aplicação para um sistema de coordenadas, que eu vou pôr aqui um P, porque lhes vou chamar polares, já vão perceber o porquê, que leva dois argumentos. Ora, se eu tiver aqui este meu sistema de coordenadas original, o cartesiano, é de x é de y, e quiser agora definir coordenadas convenientes para o movimento circular, bom, desde logo, circular envolve ângulos, não é? Significa que eu vou andar aqui num determinado ângulo, andar às voltas. Mas também significa que eu posso radialmente aproximar-me ou desaproximar-me desta origem aqui. E, portanto, este sistema de coordenadas novo tem de embutir estas duas liberdades. Bom, se eu tiver a partícula no mesmo sítio, eu agora posso escrever de facto essa partícula a partir de xy, correto? Mas neste novo sistema de coordenadas, eu agora defino, por um lado, a coordenada radial, E de R, que aponta desde a origem, e sempre desde a origem, até à partícula específica. Isto é particularmente conveniente quando nós estamos a tratar de forças centrais, não é? Por exemplo, a força gravítica ou a força elétrica, que são forças centrais e que vão sempre de uma massa para a outra ou de uma carga para a outra. E, portanto, já consigo parcialmente descrever a posição da partícula a partir de uma coordenada que é o R. E a partir deste R, determino qual é a distância que a minha partícula está da origem do referencial. Qual é o problema? Reparem que o R é o mesmo para toda esta circunferência. E, portanto, a minha partícula tanto pode estar aqui, como pode estar aqui, como pode estar aqui, como pode estar aqui, porque todos eles têm o mesmo R. E, portanto, apenas a coordenada R é insuficiente para descrever a posição da minha partícula no espaço. Ou no plano, neste caso. Bom, como é que eu posso fazer então? Reparem que eu posso introduzir agora aqui qual é o ângulo que este vetor R faz com um dos meus eixos.
Agora, eu consigo fazer uma nova descrição de R a partir destas coordenadas polares R, θ. Mas agora, falta-me é determinar como é que é esta transformação efetivamente, não é? Nós conseguimos perceber logo imediatamente que isto aqui é um triângulo retângulo, que aqui estão 90 graus, e aqui está o nosso ângulo, e portanto isto é a hipotenusa desse triângulo retângulo, porque é aquele que encara de frente com o ângulo de 90 graus, e depois temos aqui os catetos. Portanto, eu consigo fazer esta equivalência de um sistema de coordenadas para o outro, utilizando este conhecimento. Como? Bom, qual é a sombra deste vetor R aqui que descreve a posição da partícula sobre o eixo de x? Remetendo à trigonometria, isto é precisamente R cosseno θ. Qual é que é a sombra, agora, deste vetor R, mas agora sobre o eixo y? Qual é a projeção nesse eixo y, não é? É exatamente isso. R seno θ. E, portanto, providenciado que eu defino estas minhas novas coordenadas, x, y, R cosseno θ, R seno θ, eu consigo descrever a mesma posição no plano, tanto a partir de x, y em coordenadas cartesianas, como a partir de r θ em coordenadas polares. Ok? Reparem que, portanto, o meu E de R, o meu vetor E de R, vai ser R sobre o módulo R, portanto, o comprimento de R, e, portanto, vai ser R cosseno de θ, R seno de θ, e aqui R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais R ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Isto vai ser... Portanto, isto aqui é um vetor, não é? E, portanto, posso passar estes raios para fora. Fica aqui R cosseno de θ, seno de θ. E aqui em baixo, como é que fica? Ponho o R também em evidência, aqui. Este R ao quadrado ficou em evidência. Fico só com cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. E, portanto, dentro desta raiz, fico só com R ao quadrado. E R ao quadrado, raiz disso, é precisamente o módulo R. E, portanto, fico aqui com R. Porque o R é sempre positivo, portanto, o módulo R é simplesmente R. E, portanto, os R's cortam e fico que o meu versor, nestas coordenadas polares, é nada mais, nada menos do que E de R cosseno θ, seno θ. Que eu também posso escrever desta forma. Cosseno θ é de x, mais seno θ é de y. E, portanto, criei aqui a primeira parte da transformação das minhas coordenadas cartesianas para as polares. Agora, qual é a questão aqui que falta? É que eu defini de facto já um versor, não é? E reparem que este versor aqui acompanha esta partícula. Porque se eu tiver aqui a partícula, em vez de no sítio anterior, este versor agora, é de R, aponta para ali. É de R. Mas, como vocês podem ver, essa informação já está embutida na expressão. O que é que define isso? É o θ. E, portanto, providenciado um θ que eu ponho aqui, este EDR vai apontar ou para ali, vai apontar para ali, vai apontar para ali, vai apontar para ali, ou vai apontar aqui para baixo, por causa que este EDR depende deste θ aqui. Agora, a questão é que falta-nos o versor que define θ, não é? Porque nós temos, por um lado, o versor que permite definir aqui esta coordenada para R, e agora precisamos também para θ, para o argumento θ. Bom, podemos primeiro fazer uma análise geométrica, não é? Ou seja, se eu estou a variar infinitesimalmente θ, só variar um bocadinho de θ, tenho aqui o meu primeiro R, depois tenho aqui, só com um bocadinho de ângulo, quanto mais pequeno eu consigo desenhar, melhor. Este é o mais pequeno que eu consigo desenhar. Portanto, este ângulo é mesmo só isto. Eu vou chamar-lhe, pá, dθ, se calhar. Acho que sim. Se vocês notarem, a relação entre um vetor e o outro, e o novo, não é? Este e este um bocadinho mais à frente, é precisamente este outro vetor que aponta de um para o outro e que, se vocês notarem, é perpendicular a E de R. Porque E de R, ou quase perpendicular, porque E de R é isto, não é? E, portanto, como eu apenas mexo um bocadinho de θ, a diferença dos dois vetores é apenas aquele que aponta para lá, é perpendicular. Tendencialmente perpendicular, não é? Porque isto trata-se de um dθ. Aquilo que eu fiz foi uma pequena representação geométrica daquilo que é o vetor θ, através da diferença entre dois vetores muito próximos, apenas distanciados por uma diferença de dθ. O que é que isso é efetivamente? Bem, isso é pegar no versor E de R
e fazer um género de uma pequena perturbação, de forma a que ele altere em dθ e altere ligeiramente o seu ângulo. Bom, eu posso fazer isso analiticamente, não é? É derivar o vetor E de R em ordem a θ. É simplesmente isso. E se o meu vetor E de R é descrito por esta expressão, e recordo que esta expressão aqui tem embutida a informação de que este E de R vai depender de qualquer que seja este θ, não é? É o que nós verificamos aqui da expressão, e por isso é que ele aponta assim nestas várias direções, dependendo do θ, é que eu considero. Agora, se eu derivar este vetor E de R em ordem a θ, portanto, se eu fizer isto, o que é que eu vou obter? Bom, qual é a derivada de cosseno de θ? É exatamente isso, menos seno de θ é de x. Qual é a derivada de seno de θ? É cosseno de θ é de y. E, portanto, se vocês notarem, este é precisamente o meu vetor E de θ. Por onde é que aponta este E de θ? Bem, podemos fazer esta comparação aqui com as coordenadas cartesianas, não é? Este aqui é o meu E de x, este é o meu E de y. O que é que eu tinha quando eu punha aqui o vetor E de r? Bem, o meu vetor E de r é este, E de r. E, portanto, ele está descrito a partir deste ângulo θ aqui e a partir deste r, só que este r é 1 para um vetor unitário, como o caso do versor E de r. Portanto, não nos vamos preocupar com isso. A única preocupação que temos de ter agora é em perceber como é que se relaciona este E de θ, que é a derivada de E de r em ordem a θ, em relação ao vetor original E de r, não é? Aqui o que nós vamos verificar, e eu vou já começar pela punchline, é que eles são ortogonais, ou seja, que eles têm um ângulo de 90 graus entre si. E, portanto, isto aqui dá um ângulo de 90 graus entre si. O que significa que este ângulo θ que aqui está vai ser exatamente o mesmo que este ângulo θ que aqui está. Nós conseguimos ver isto pela expressão. Como é que nós vimos isto pela expressão? Por exemplo, atendendo ao facto de que, desde logo, em primeiro lugar, se isto aqui é 90 graus, então este ângulo θ é igual a este ângulo θ, e isso acho que podemos já deixar para o lado e convençam-se de que isso é verdade, não é? Agora, aqui a questão é esta. Se nós olharmos, por exemplo, para a componente x do meu E de r, vetor E de r, que é este aqui, e que está descrito aqui por esta expressão acima, eu noto o seguinte, isto é precisamente cosseno de θ, não é? Portanto, ou seja, esta projeção aqui é cosseno de θ. Se nós olharmos para o vetor E de θ, que é este aqui, onde é que ele tem projeção cosseno de θ? É no E de y. É aqui. Ou seja, no fundo aquilo que eu estou a dizer é, em primeiro lugar, o θ é o mesmo para os dois, o que significa que quando um varia θ, o outro também vai variar θ. E portanto eles vão andar sempre assim. Este tipo de movimento, certo? Eles nunca vão fazer esta aproximação nem este afastamento. Ok? Vão ficar sempre em ângulo reto entre si. Ok? Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é que esta projeção deste ângulo aqui vai variar de acordo com θ, tanto quanto vai variar esta projeção em y deste aqui. Que é precisamente aquilo que nós verificamos isto. Agora, e olhando ao contrário, bem, o que é a projeção? O vetor é de r, que é este aqui, a projeção dele em y é seno θ. Portanto, isto vai ser seno θ. Correspondentemente, para o vetor é de θ, esta projeção aqui vai ser o seno de θ, mas o negativo, porque se vocês virem, ele está para o lado negativo do e de x. Não é? Portanto, ou seja, o seno de θ para este vetor aqui vai corresponder a esta projeção assim, que já agora é igual a esta projeção aqui, não é? Só que negativa, e portanto vai para o outro lado. E isto vai fazer com que eles estejam sempre perpendiculares. E quando um se movimenta de acordo com θ, o outro movimenta-se também de acordo com θ, mantendo a sua perpendicularidade. E, portanto, dá para ver isto até fazendo o plugin de alguns valores. Por exemplo, eu posso fazer uma coisa muito simples, que é, por exemplo, se eu considerar o meu θ igual a zero, basta olhar aqui o que é que vai ser o meu R de θ, quando o θ é igual a zero. Bem, quando o meu θ é igual a zero, eu vou ficar com o quê? Para o meu E de R, que é este vetor aqui, o θ é igual a zero, portanto, cosseno de θ é igual a 1. E seno θ é igual a zero. E, portanto, vou ficar com o ponto 1, 0. Ou seja, este vetor E de R, quando o θ é igual a zero, é precisamente isto. Faz sentido, era o que nós estávamos à espera. Coincide com E de x. Só tem componente E de x, na verdade. O que é que vai acontecer ao meu E de θ? Bem, quando o θ é igual a zero, vai ter zero como componente E de x, e portanto vai ter de ser necessariamente colinear aqui com o E de y, e vai ser cosseno de zero em E de y, que é 1. E portanto vai ser este vetor aqui, o E de θ. Faz sentido. Posso agora até pensar num outro ângulo, por exemplo, π sobre 4.
ok? Porque nós já sabemos esperar mais ou menos o quê do π sobre 4, não é? Porque o E de R, quando eu tenho aqui π sobre 4 como meu input do θ, o que é que vai ser? Vai ser raiz de 2 sobre 2 em E de x, raiz de 2 sobre 2 em E de y, porque cosseno e seno de π sobre 4 são ambos raiz de 2 sobre 2, por isso é que eu escolhi o π sobre 4, porque era relativamente fácil. E, portanto, vai ser raiz de 2 sobre 2 em x, raiz de 2 sobre 2 em y, vai ser este vetor assim aqui. Bem, apontar assim em 45 graus, não é? O que é que vai acontecer ao meu E de θ? Quando eu lá ponho o π sobre 4. Portanto, quando o θ é π sobre 4, o meu E de θ aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 aqui. Menos raiz de 2 sobre 2 em x, raiz de 2 sobre 2 em y. E, portanto, vai ser justamente 45 graus do meu vetor E de y. E pronto, parece-me que já está mais ou menos claro o que é o E de θ e o E de R. Se veja agora a questão, é que tipo de considerações é que eu agora tenho de ter em mente quando eu estou a fazer operações, em particular integrais, a calcular áreas, com este tipo de sistema de coordenadas.